Minhas queridas, hoje nós vamos continuar falando sobre Brasil agrário, tá certo? Esse é um assunto que não vai terminar já, tem várias coisas para contar para vocês. Nós começamos na última aula, né? Fomos aí, fizemos aí comentários gerais na última aula. Eu comentei um pouquinho com vocês a respeito, principalmente, da questão da Lei de Terras de 1850, fiz o paralelo com a Lei Eusébio de Queiroz, também de 1850, né? Então, hoje nós vamos continuar aí conversando sobre a questão do Brasil rural, do Brasil agrário. Lembrando vocês, pessoal, que sem dúvida alguma essa é uma das principais matérias que são cobradas de vocês no vestibular. É fundamental importância esse conteúdo. Faça um bom resumo, né? Deixe aí realmente boas marcações para vocês poderem ter, né, aonde se apoiar, aonde estudar. No ano que vem, quando vocês forem fazer a revisão para o vestibular, pessoal, Brasil Rural, Brasil Agrário, tem que estar na sua revisão. É obrigatório que ela esteja aí nas suas anotações, porque esse assunto realmente é cobrado demais de vocês na linha de vestibular, tá? Então, fica a minha dica, dê uma atenção legal sobre isso, dê uma atenção boa para esse assunto, que certamente vai valer muito a pena, tá certo? Eu queria fazer um paralelo, pessoal, que não deu tempo de fazer na aula passada, que eu quero dar uma dica para o vestibular de vocês, tá certo? Nós conversamos na aula passada, pessoal, sobre a lei de terras, aquela lei de 1850, né? E a partir da lei de terras, vocês conseguiram compreender, então, que a questão do acesso à terra no Brasil é uma questão muito calamitosa desde muito tempo, e que até a lei de terras você praticamente só poderia ganhar as terras no Brasil. Era muito difícil para você conseguir a terra a partir, por exemplo, de uma doação. Você precisava ter aí amigos poderosos, você precisava ser uma pessoa nobre ou uma pessoa com, né, com um grande poder aquisitivo, uma pessoa rica, senão você realmente não tinha acesso à terra. Isso gerou muita desigualdade, né? Porque você acabou deixando as terras nas mãos de poucas pessoas e muitas pessoas ficaram sem acesso à terra. Veio em 1850 a Lei de Terras, uma tentativa de democratizar o acesso à terra no Brasil, mas como vocês bem sabem, isso não deu nada certo, né? Uma vez que as terras custavam muito caro, as terras eram caríssimas, e a partir disso, então, só quem tinha condição de comprar terra era aquele que já tinha terra, né? Então, aquela pessoa que não tinha, por exemplo, né, uma boa condição financeira, aquela pessoa, aqueles os mais pobres, os menos favorecidos, essa galera de fato não tinha condição de ter acesso à terra. E qual que é a minha dica para o vestibular, pessoal? É que próximo disso, né, ali por volta de 1860, a gente teve algo parecido nos Estados Unidos, que é o chamado do Homestead Act, tá? Homestead Act. O que foi esse Homestead Act? Ele foi basicamente falando a lei de terras dos Estados Unidos, tá certo? Essa lei de terras dos Estados Unidos, pessoal, ela foi uma forma de fazer, né? Como posso falar para vocês? De fazer realmente uma espécie de distribuição, tá? Onde a gente tinha ali uma outra ideia, tá? Uma outra ideia muito diferente daquela colocada no Brasil. Eu vou colocar para vocês no chat como escreve aqui, ó. É assim que escreve, tá? O Homestead Act, beleza? Tá aqui no chat para quem quiser ver como que escreve. Então, é mais ou menos como se fosse a mesma pegada da lei de terras no Brasil, tá bom? Só que com uma diferença, pessoal. Enquanto a lei de terras no Brasil, ela privilegiou os grandes latifundiários, porque só deu terra, né? Você só conseguia comprar terra quem já tivesse o acesso à terra. No Homestead foi feito de uma forma totalmente diferente. O governo, ele doou terra para quem quisesse terra, entendeu? Então, o que que ele quis estimular dessa forma? Ele quis estimular que nós tivéssemos, então, ao invés de
somente grandes propriedades e somente pequenos, né, e somente um grupo muito pequeno de pessoas tivesse acesso à terra, eles acabaram desmembrando as terras nos Estados Unidos e fizeram como se fosse uma espécie de distribuição. Se você quisesse ter acesso à terra e você se comprometesse a cuidar daquela terra, então o governo dava a terra para você. Totalmente diferente com o que aconteceu no Brasil. É justamente nessa ideia, né, do homestead que nós vamos ter, por exemplo, aquela marcha para o oeste, onde você vai ter ali, né, os pioneiros, os camponeses indo para o oeste fazer o processo de colonização. Então, com esse homestead, os Estados Unidos praticamente já fizeram aquilo que a gente chama hoje de reforma agrária, tá? Eu não vou entrar no mérito da reforma agrária agora, pessoal, nesse ponto da aula, porque vai ter um trecho da aula só sobre reforma agrária, beleza? Mas reforma agrária, para vocês entenderem, né, o intuito dela é uma justa distribuição de terras, beleza? Então, esse homestead, ele foi assim, é lógico, o governo ele tinha todo o intuito de mandar pessoas para o oeste para poder fazer o processo de colonização. Não era que os governantes eram bonzinhos nos Estados Unidos e malvados no Brasil. Só que lá os caras tiveram um olhar no sentido de fazer a colonização do interior dos Estados Unidos com base na agricultura familiar. E isso foi uma coisa muito legal, porque você acabou levando muita gente para morar em regiões afastadas, né, daqueles grandes centros que existiam na época, e a partir disso você já foi desenvolvendo e muito grande parte da população dos Estados Unidos. Então você tirou muita gente da pobreza, você tirou muita gente da miséria, porque você entregou terra para essa galera. As terras, pessoal, que pertencem ao Estado, as terras que pertencem ao país, que tecnicamente não tem dono, são chamadas de terras devolutas, tá? Então, por exemplo, quando você tem um pedaço de terra e você precisa comprar essa terra, ou do município, né, ou você compra essa terra do estado, ou você compra essa terra da nação, né, no caso do estado federal, era chamada de terra devoluta, é aquela terra que não pertence a ninguém, né? Hoje em dia, a maior parte das terras devolutas do Brasil, elas estão na Amazônia, no Centro-Oeste. Aqui na nossa região, a terra já tem dono, né? A maior parte das terras já pertence a alguém, pertencem a famílias, pertencem a grupos de pessoas. Então, quando você compra um terreno, aquele terreno pertence a alguém, enfim. E terra devoluta é aquela terra que não pertence a ninguém, que tecnicamente pertence ao Estado, com E maiúsculo. E nos Estados Unidos, o Homestead Act, ele fez o quê, então? Ele pegou essas terras devolutas e entregou para a galera. Falou, vai lá, meu, vocês querem produzir? Vocês vão ganhar, então, faixas aí, lotes de terra para vocês poderem fazer a produção. E eles foram fragmentando esses lotes de terra, foram dividindo esses lotes de terra, e com isso você foi desenvolvendo ali, né, uma grande sociedade agrária que fez com que aumentasse a produtividade, gerou muitos empregos. Então foi meio que um negócio que deu certo, entendeu? Deu muito certo. Mas assim, só lembrando vocês que, né, a matéria não é história, mas sim geografia, que quem tinha essa ideia era as chamadas colônias do norte, né? Não sei se vocês já estudaram em história a Guerra de Secessão ali dos Estados Unidos, mas as colônias do sul era muito parecido com nós aqui, né, na América do Sul, vamos assim dizer. Eram escravagistas, latifundiários, né? Totalmente ligados a grandes lotes de terra, fizeram a plantation, por sinal, teve plantation nos Estados Unidos, nas colônias do sul, só que no caso a plantation lá foi de não foi de cana-de-açúcar, foi de algodão, né? E as colônias do norte já eram colônias de manufatura, eram colônias ligadas ao comércio, eram colônias contra a escravidão, era né, uma região mais desenvolvida. E o Homestead Act, pessoal, ele veio aí para realmente trazer essa ideia de dividir terras, de distribuir as terras, porque o intuito dele era justamente fazer o quê? Se você pega a terra e deixa na mão de poucas pessoas, então você vai gerar um desenvolvimento para pouca gente. Mas a partir do ponto que você pega as terras e você distribui na mão de muita gente, você vai acabar gerando mais desenvolvimento e você vai estar acabando gerando mais desenvolvimento para mais pessoas ainda. É meio óbvio isso, na verdade, né? Mas parece que o óbvio no Brasil nem sempre é colocado em pauta. Então, nesse sentido, fiquem espertos, tá? Com o vestibular,
porque geralmente surge um comparativo entre a Lei de Terras de 1850 e o Homestead Act, que vai vir ali a partir de 1860. São basicamente 10 anos que separam uma lei da outra, e uma lei ajudou a concentrar muita terra, que foi a Lei de Terras no Brasil, e a outra lei ajudou a distribuir muita terra, que é o Homestead Act nos Estados Unidos. Então, fica a minha dica aí para vocês para o vestibular, tá certo? Essa é uma parte mais de história, tá, pessoal? Não é uma parte tanto de geografia, mas eu queria fazer esse à parte com vocês, porque eu acredito muito que essa preparação do vestibular, eu tenho que mostrar para vocês como que cai, né? Como que vai ser cobrado, como que isso pode cair, né? O que você tem que saber para responder. É assim que a gente garante que vocês passem aí nos grandes vestibulares, consigam uma boa faculdade, uma boa universidade, e essas dicas são sempre muito valiosas. Então, marquem essas dicas de vestibular que eu dou para vocês, porque é aquilo que realmente é cobrado de vocês, tá? O Homestead Act e a Lei de Terras, elas costumam cair mais na parte de história, mas como a gente está vendo isso em geografia, eu acabo aí dando as minhas dicas para vocês, beleza? Então, duas leis de terras que acabaram aí sendo muito próximas uma da outra, estando aí na metade do século XIX, basicamente. Uma ajudou a concentrar demais as terras de um país, Brasil. A outra ajudou demais aí a dividir as terras nos Estados Unidos. E elas acabaram sendo feitas mais ou menos na mesma época. Não que a gente tenha que pagar pau para americano, não, tá? A ideia não é essa, beleza? A ideia é a gente reconhecer o que cada um tem de bom, tem de ruim, mas que nesse caso o conjunto de leis que eles promulgaram foi muito melhor, nem se compara, né? E era o Abraham Lincoln, que era o presidente na época, ele que promulgou o Homestead Act, que foi basicamente a lei de terras dos Estados Unidos, que acabou aí dividindo muito mais as terras entre os americanos do que a lei de terras no Brasil, que ao invés de dividir, piorou, né? Concentrou ainda mais as terras aqui no Brasil. E aproveitando também, mais uma dica para a história, pessoal, depois, por causa da lei de terras, é que vai surgir no Brasil um movimento que vocês já devem ter estudado, o coronelismo. Já estudaram isso em história? Lembram de ter visto isso? Que o coronelismo eram aqueles chamados coronéis, que eram os donos das fazendas e que acabavam tomando conta de toda a política e economia local, inclusive com o famoso voto de cabresto, né? Que é aquele voto onde o cara indicava para quem você tinha que votar, indicava para quem você tinha que dar o seu voto. Sofia, se você não lembra, então talvez o Matias ainda vá conversar com vocês sobre isso dentro desse ano, porque no segundo ano do médio tem bastante história do Brasil. Chama coronelismo. Na hora que chegar nessa época, na hora de falar sobre isso, vocês vão lembrar muito dessa parte que eu falei com vocês sobre a lei de terras, porque acabou dando essa ideia de que aquele que era o dono da terra era o coroné, né, como era chamado na cultura caipira, né, o coroné, que era aquele cara que era dono das terras e ele tinha total controle sobre as pessoas, uma vez que as cidades basicamente dependiam daquilo que eles produziam e eles dominavam a política e a economia da região. Sim, Bia, muito bem colocado. Acontece assim no norte, no nordeste. Existem muitos coronéis ainda aí pelo Brasil. No norte, no nordeste, ele é mais evidenciado porque é uma área mais rural, é uma área mais ruralizada. Na área urbana já é um pouco mais difícil disso acontecer, mas é muito comum, por exemplo, você pegar grandes proprietários de terra, grandes latifundiários, que têm muita mão de obra, né, que não é aquela área mais mecanizada, vai ter as eleições, e aí o cara pega e fala assim, ó, eu quero que você vote no meu filho, né, e eu quero que você vote no meu filho e vote no fulano de tal para ser prefeito, por exemplo, vai. E aí fazia-se o voto de cabresto, que era aquele voto direcionado, e muitas vezes os coronéis, inclusive, acompanhavam a votação, né? Esse negócio de voto secreto acaba aí não tendo nenhuma vez no coronelato. Então, sim, isso ainda acontece, Bia, muito bem aí lembrado, e é uma característica desse Brasil pós-lei de terras, tá? Já rolava antes, tá, pessoal? Já tinha isso aí antes. Mas com a lei de terras, nossa, meus amigos e minhas amigas, aí sim a gente viu realmente a terra concentrada na mão de pouca gente aqui no Brasil. Infelizmente, né? Infelizmente. Bom, dei as minhas dicas para vocês, agora vamos continuando. Para vocês terem uma noção, pessoal, de como. Pode falar, tô ouvindo. Eu
não consegui, tipo, entender muito bem o real objetivo, tipo, o intuito desse Homestead Act. Eu anotei que foi colonizar aquela região, mas não foi o principal objetivo, foi? Na verdade, a ideia era colonizar mesmo, viu, Estela? A ideia era fazer um processo de colonização, mas não aquela colonização europeia, não aquela colonização de exploração. A ideia era fazer com que os próprios americanos fossem para as terras do oeste, que é onde não tinha quase ninguém morando nos Estados Unidos, quer dizer, tinham os índios, óbvio, né? Mas você não tinha ali, né, a galera que eram realmente ali os americanos morando. Então a ideia do Homestead Act era atrair as pessoas para o oeste, era levar a população para lugares distantes do país, né? E fazendo isso, você acabou basicamente doando muita terra. Não tinha que comprar. O governo doava a terra para as famílias que se comprometessem a fazer a produtividade nela. Então você ajudou a desconcentrar a terra, você ajudou a levar a terra para um monte de gente, né? Então é igual eu falei, não é que o governo era bonzinho e falou, nossa, eu sou bonzinho, eu vou distribuir terra para vocês. Não, simplesmente vão para lá, colonizem, desenvolvam comércio, façam agricultura. Só que aí como que ele fez? Como que foi uma forma que eles fizeram para poder estimular as pessoas a irem para lá? Doando terras. Então foi um processo de colonização, sim, tá? Mas não a colonização europeia que veio para cá e tirou nossas riquezas. Era o próprio povo americano indo colonizar aquelas áreas mais distantes, o famoso Velho Oeste, sabe aqueles filmes de Velho Oeste? É naquela época dos bang bangs lá e tal. E só para deixar bem claro, já existia a população indígena morando lá, tá certo? Os indígenas foram inclusive dizimados nessa época, vou deixar bem claro isso, né? No entanto, como eu falei, uma outra época, né, remonta a um outro momento, e aí então a ideia era sim colonizar através da doação de terras. E aí, através dessa colonização, é como eu falei, você distribuiu terras no país, você desenvolveu a economia, muitas pessoas tiveram acesso à terra, então foi vamos falar assim, uma lei de terras muito legal para aquele momento nos Estados Unidos, totalmente diferente da lei de terras aqui no Brasil. Tudo bem? Tranquilo? Ô Bruno. Oi. Viu, rapidinho. Terras devolutas é as que não tem dono, né? Isso, são aquelas que pertencem ao Estado, né? Que pertencem ao Estado com E maiúsculo, ou que pertencem ao município, não tem dono, ela não está no nome de ninguém. São terras que não têm dono. Tecnicamente, o Brasil é dono, entendeu? Mas são terras que pertencem, que não tem dono no cartório. São as chamadas terras devolutas. É essa mesmo, tá bom? Beleza, obrigada. Nada. Pessoal, mais alguma dúvida? Mais alguma dúvida? Tudo bem? Tranquilo? Vamos abrir o microfone, vamos conversando, vamos trocando ideia, que assim é quando a gente mais aprende, né? Bora lá então. Bom, aí, pessoal, né? Então, como eu estava falando para vocês, olha só como o Brasil é um país arcaico na questão da sua estrutura fundiária. A estrutura fundiária é a estrutura de terras do Brasil, tá? Desde 1850, quando promulgou a Lei de Terras, sabe quando que foi ter uma nova Lei de Terras no Brasil? Em 1964. É isso mesmo. Ficou 100 anos, né? 114 anos valendo a mesma lei, aonde pouquíssimas pessoas puderam ter acesso a terras no Brasil. Então, o Brasil fez a lei de terras em 1850, veio o Brasil República em 1889, veio a ditadura em 1964, então só em 64 foi mexida na lei de terras de 1850. Notem como isso ajudou a concentrar terras no Brasil, né? E aí, em 1964, pessoal, veio uma nova lei de terras no Brasil, tá? E essa lei de terras, ela é chamada de Estatuto da Terra, tá? Estatuto da Terra. O Estatuto da Terra, ele data de 1964, tá certo? 1964. Para quem não se lembra o que aconteceu em 64, nós tivemos o golpe militar que deu início à ditadura, né? Aí o golpe militar que só foi terminar
em 1985, né? 20 anos de ditadura militar. Mas agora, pessoal, a grande sacada é que vocês entendam uma historinha que eu vou contar para vocês. É uma historinha bem fácil de entender, mas se você não entende, se você ficar meio em dúvida sobre o real significado, você, por favor, abra o seu microfone, conversa comigo, que eu preciso que você entenda bem o que eu vou explicar para você agora. Então é o seguinte. O Brasil, ele estava lá com sua lei de terras de 1850 e essa lei valeu até 1964, ajudando a concentrar terra no Brasil, dificultando o acesso à terra aos mais pobres, aquilo que a gente já conversou. Em 1964, os militares tomam o poder. Vamos lembrar, pessoal, que nessa época estava rolando a Guerra Fria. E vocês sabem que Guerra Fria é aquela guerra onde o mundo ficou bipolar. Você tinha de um lado, né, a potência capitalista, que era os Estados Unidos, e do outro lado você tinha a potência socialista, que era a União Soviética. O mundo vivia em Guerra Fria. Capitalismo e comunismo brigavam aí para saber quem ia ter a hegemonia do planeta, quem que ia mandar nesta bagaça. Pois bem, então, nesse momento, né, os ideais capitalistas e os ideais socialistas, eles estavam sendo difundidos pelo mundo todo. E, inclusive, aqui na América Latina, muitos ideais socialistas foram muito difundidos, principalmente por revoluções, como, por exemplo, as revoluções cubanas, né? Tivemos aí revoluções pela América Central, a própria figura do Che Guevara foi uma figura que até hoje é lembrada, né? O próprio Fidel Castro, que acabou instaurando a ditadura cubana, enfim, que hoje em dia dá medo de você falar palavras como socialismo e comunismo, porque parece que a gente está falando palavras criminosas, né? Como, ao mesmo tempo, o capitalismo soa criminoso você falar a palavra capitalismo, mas na verdade são termos que a gente não tem que ter medo de usar, né, pessoal? Afinal de contas, eles explicam movimentos históricos, eles explicam movimentos econômicos e sociais, então tem que usar os termos corretos, né? Então, havia uma corrente socialista rolando pela América Latina durante a década de 60, principalmente por causa, né, desse momento bipolar que o mundo estava vivendo. Pois bem, segundo o que eu preciso contar para vocês, em 1964, os militares tomam o poder. Eles tomam o poder e a história mostra para nós que a tomada de poder foi por um movimento onde os militares disseram, né, que o Brasil estava para sofrer um golpe comunista e para evitar que o Brasil caísse na mão dos comunistas, os militares tomaram o poder para evitar que isso acontecesse. E na real, pessoal, o movimento dos militares chegando ao poder foi um movimento que teve muita aprovação da população. Então, a galera que morava na cidade, eles aprovaram a tomada do poder pelos militares. Não vou entrar no mérito, né, de falar sobre os reais motivos da ditadura no Brasil, porque não cabe a mim falar sobre isso, é um lance muito mais de história, só que é lógico que os caras usaram uma puta desculpa para poder tomar o poder. E tecnicamente falando, os militares, eles somente impediriam que o comunismo tomasse conta do Brasil e logo depois novas eleições iriam acontecer, que a gente sabe que só foi rolar em 1985. Mas tudo bem. Então, né, com a desculpa de estar salvando aí o Brasil do viés comunista, os militares tomaram o poder. E a galera apoiou, a população urbana apoiou. Se você olhar as manchetes dos jornais da época, muitos jornais fizeram manchetes elogiando, né, a tomada de poder pelos militares, inclusive enaltecendo os militares por terem tomado o poder. E é lógico, né, pessoal, esse alinhamento era um alinhamento total com os Estados Unidos, isso é óbvio, né? Era um alinhamento com a potência capitalista. Então, o que eu queria dizer para vocês é que assim, ó, na cidade, tá? Na cidade, houve pouca resistência à tomada do poder pelos militares. Depois, né, quando vier o AI-5, quando os militares começaram com a época, né, os anos de chumbo da ditadura, que começou as perseguições, aí começou a ter movimentos populares pelo fim da ditadura. Mas no começo, na década de 60, a população urbana não foi contra a ditadura em sua grande maioria. Tanto é que os militares tomaram o poder com grande aprovação do povo
inclusive da imprensa, tá? É importante ressaltar para vocês isso. Só que tinha uma galera que estava totalmente descontente com os militares, que não estava querendo os militares no poder. Quem que eram essa galera? Os camponeses. Os camponeses. E por que os camponeses, pessoal? Porque era onde, né, era justamente nessa galera, a galera do campo, onde os ideais socialistas eram mais fortes. Porque, na verdade, né, os ideais socialistas, eles pegavam de frente a galera do campo, porque eles falavam sobre uma distribuição de terras, falavam aí sobre o fim dos latifúndios, e a galera do campo comprava muito essa ideia, porque basicamente era o que eles queriam, né? Então, quando você vê os movimentos no campo, eles são movimentos ligados a ideais socialistas e tal. E na década de 60, o movimento rural formou, inclusive, um grupo, tá? Chamado de Liga Camponesa. Surgiram no Brasil várias e várias ligas camponesas, surgiram no Brasil um monte de grupos de camponeses, e esses grupos de camponeses estavam reivindicando principalmente a tal reforma agrária, né? O que é a reforma agrária, né, pessoal? A justa distribuição de terras. Você pegar a terra e dar a terra para quem precisa, né? Você tirar aquelas terras, né? Pegar aquelas terras improdutivas, pegar as terras devolutas e distribuir as terras para quem precisa, né? Então, era isso que a Liga Camponesa queria. As ligas, né? Porque é no plural, porque tinha um monte de liga camponesa. E aí, então, vai acontecer o seguinte. Aí, Stella, aproveitando a sua pergunta, o MST, ele é quase que uma consequência das ligas camponesas, entendeu? Porque o MST vai surgir nos anos 80, mas ele vai surgir basicamente desmembrado das ligas camponesas. Então, o MST está totalmente relacionado com essa luta no campo. E nós vamos falar sobre o MST também ainda esse ano, mas tá certo, sua relação foi totalmente correta. E aí, pessoal, os militares tiveram um problema nas mãos. Qual o problema? A cidade estava quieta, a cidade estava tranquila, a galera não estava se opondo, mas e o campo? O campo estava putaço da vida. O campo estava lá fazendo reivindicações, principalmente, né, reivindicações por essa tal de reforma agrária. Aí, pessoal, o que os militares fazem? Então, eles trazem, né, o Estatuto da Terra de 1964 para dar um cala-boca nas ligas camponesas. Eles trazem esse Estatuto da Terra, reformando a antiga Lei de Terras de 1850, aonde os militares se comprometem a fazer a tão sonhada reforma agrária. E qual que é a principal característica do Estatuto da Terra, né? O que ele trouxe de novidade? Ele trouxe o chamado módulo rural, pessoal. Módulo rural. O que é esse tal de módulo rural? Ele era exatamente aquilo, né, aquele pedaço de terra que as famílias iriam receber como uma forma de você fazer reforma agrária, tá? Então, o Estatuto da Terra, ele trouxe aí o módulo rural, que seria essa distribuição de terras que o governo iria fazer e iria fazer, então, a tão sonhada reforma agrária. Então, na verdade, né, o Estatuto da Terra, ele foi uma criação do governo militar. O início da reforma agrária no Brasil começa com os militares, mas não porque eles eram bonzinhos, muito longe disso. Começa com os militares, pessoal, porque esse era um cala-boca nessa liga camponesa para que os caras parassem de encher o saco, uma vez que a cidade já estava quietinha. Então, os militares, percebendo que o apoio urbano já existia, percebendo que na parte urbana eles já estavam né, totalmente tomado conta e a galera apoiava, né, os militares no poder, e vendo que nas ligas camponesas, movidas aí por ideais socialistas, era onde eles tinham um grande problema. E vamos lembrar, né, pessoal, nos anos 60, a maior parte do Brasil morava no campo, não morava na cidade, né? A maior parte da população brasileira era rural nessa época ainda. Então, como uma forma, né, de você reagir a esses movimentos no campo, chamado de ligas camponesas, os militares criam o Estatuto da Terra de 1964, criam o chamado módulo rural, e esse módulo rural seria aquela terra
que seria distribuída às famílias para que eles pudessem produzir, e assim começa o processo de reforma agrária no Brasil. Então, a verdade seja dita, né, pessoal, os militares, eles acabaram fazendo aí, então, o primeiro grande projeto de reforma agrária, né? Fizeram aí o primeiro grande projeto de distribuição de terras no Brasil, que era a distribuição dos módulos rurais, né? E foi a partir deles, então, que nós tivemos esse processo rolando no Brasil. Mas tudo isso é resultado dessa luta, dessas ligas camponesas, que acabaram aí sendo primordiais, acabaram sendo muito importantes para que os militares tomassem aí, então, essa atitude, tá? E antes que alguém pergunte, né, qual que era o tamanho de um módulo rural, pessoal, a verdade é que o módulo rural, ele tinha tamanhos variados, tá? Tudo dependia da onde ele estava. Então, por exemplo, um módulo rural na Caatinga precisaria ser muito maior do que um módulo rural no Cerrado, por exemplo, porque na Caatinga você tem mais dificuldade para o plantio. Um módulo rural na Amazônia não tem que ser tão grande quanto o módulo rural da Caatinga, porque na Amazônia você conseguiria plantar com mais facilidade. Um módulo rural, por exemplo, no sul, ele era pequenininho, porque como a terra é muito produtiva, a terra roxa, você conseguiria pegar pequenos lotes de terra e assim mesmo conseguir produzir, né? Então, os módulos rurais tinham tamanhos variados, dependendo da onde eles estivessem. Parecia que estava indo tudo bem, né? Parecia que as coisas estavam indo super bem. De fato, parecia que o Brasil estava aí caminhando para uma grande reforma agrária, mas aí, pessoal, a verdade é uma só, que com essa promessa, né, de fazer então esses módulos rurais, de fazer a tão sonhada reforma agrária, os militares começam a distribuir algumas terras, começam a distribuir ali alguns assentamentos, e depois esse grupo ele é abandonado, né? Esse grupo é deixado de lado, e a gente vê que o Estatuto da Terra, ele acabou não tendo um resultado prático, foi mais mesmo uma medida para o pessoal ficar quieto, mas na prática ele não fez reforma agrária. Não vou mentir para vocês, ele teve sim várias famílias que foram atendidas, foram centenas de famílias atendidas, mas num ritmo muito lento, numa demora muito absurda, e a hora que os militares estavam estabelecidos no poder, aí era só agir com violência que estava tudo certo, né? Então, eles pareceram muito amigáveis no começo, né? Fizeram ali várias concessões, criaram o Estatuto da Terra. Só para vocês perceberem, pessoal, com o Estatuto da Terra, eles criam inclusive o INCRA, né? O INCRA, que é o Instituto Nacional da Reforma Agrária. Olha que bonito. Com o Estatuto da Terra, sabe o que eles vão criar também? Eles vão criar os direitos dos trabalhadores rurais. Olha que bonito. Agora o trabalhador rural tem direito a 13º, o trabalhador rural tem direito a férias, o trabalhador rural tem direito ao descanso semanal remunerado. Os militares trouxeram para os trabalhadores rurais os mesmos direitos dos trabalhadores urbanos, né? E isso realmente deu um belo cala-boca em todo mundo. A galera achou que foi uma grande conquista. Parecia ser uma coisa muito positiva, só que eu já vou contar para vocês por que isso não deu tão certo assim. Apesar de você ter, vamos dizer assim, apesar de você ter bons pontos nesse Estatuto da Terra, as consequências disso, pessoal, isso foi muito distante da realidade, isso foi muito distante do que de fato aconteceu. Porque o governo falou assim para a galera: olha, trabalhadores do campo, agora vocês têm os mesmos direitos dos trabalhadores urbanos. Vocês têm que ter 13º, vocês têm que ter férias remuneradas, vocês têm que ter um monte de benefício. Aí o trabalhador rural, né, que, como vocês sabem, não tem a terra, ele ficava trabalhando nas mãos de fazendeiros, né? Aí o fazendeiro falou assim, ó, poxa, que da hora. O governo tá falando que eu tenho que pagar um monte de coisa pra galera do campo. Muito legal. Dispensou todo mundo. Dispensou. Ele dispensou os trabalhadores, entendeu? Ao invés, né, dos grandes fazendeiros
pagarem aí todos os benefícios que os pequenos, né, que os trabalhadores rurais deveriam ter, eles dispensaram os trabalhadores rurais, né? Dispensaram. Então, o Estatuto da Terra garantia um direito que na prática não rolou, entendeu? Porque ficou muito caro para você manter um trabalhador rural. Ficou muito caro. E aí, então, pessoal, isso vai resultar num processo chamado êxodo rural, né? Que é a saída das pessoas do campo para a cidade. Esse processo do êxodo rural vai, inclusive, criar um outro processo, que é a favelização, uma vez que as pessoas vão para a cidade, não têm condições de moradia, porque chegam pobres na cidade, e aí você vai começar um processo de favelização no Brasil. Então, olha as consequências aonde vão chegar. Olha aonde chegam as consequências de coisas, de atos no Brasil, né? Nada é por acaso, tudo tem explicação. Por que que de repente, que na década de 60 e 70, chegava na cidade de São Paulo quase 3 mil pessoas por dia? Por quê? A galera do campo perdeu o emprego. Por que que começa a crescer um monte de cidade no Brasil sem nenhum planejamento e começa a surgir um monte de favela? A galera perdeu o emprego, não tinha mais o que fazer no campo. Comprar terra eles não podiam, era muito caro. O que que sobrou pra galera? Vamos pra cidade, meu. Vamos pra cidade. E aí começa a ter, então, uma grande desigualdade social. Aí começam a surgir bairros periféricos, começa a vir então a favelização, né? A favelização em si, pessoal, ela surge com o fim da escravidão, né? Esse processo de favelização. Mas ele vai se aprimorar muito nos anos 60 e nos anos 70. Eu não vou conversar com vocês sobre isso agora, porque a gente vai ter uma aula sobre urbanização, a gente vai ter esse estudo sobre urbanização, e eu vou falar com vocês sobre o, né, o surgimento das cidades no Brasil. Mas só para vocês saberem que um lance em 64 tem um reflexo disso muito grande depois. O MST vai surgir depois disso, porque quando que surge o MST? Em 1985, 20 anos depois, né, do Estatuto da Terra. A hora que acaba o regime militar, começa a surgir o MST. Por quê? Porque a Liga Camponesa não conseguiu o que ela queria. A reforma agrária não rolou no Brasil. Então, é um movimento muito importante que vai acontecendo, é um movimento muito importante que isso reflete no campo no Brasil, tá certo? E tudo isso baseado nesse Estatuto da Terra de 1964. Parece uma coisa legal, parece uma coisa muito boa, na teoria garante um monte de direito para os trabalhadores rurais, mas na prática, galera, falar para vocês, isso deu um reboliço no Brasil, e inclusive acabou aí fazendo com que o campo acabasse cada vez mais violento, com que o campo acabasse cada vez mais excludente e a gente observasse movimentos cada vez maiores de concentração de terras. Sabe o que os fazendeiros fizeram quando eles foram obrigados a pagar um monte de direitos para os trabalhadores rurais? Dispensaram eles, certo? Aí sabe quando que eles contratavam de volta os trabalhadores? Na época da colheita. Agora, na colheita, pode vir trabalhar para mim. Se trabalhar aí 2, 3 meses, eu pago para você um salário e depois você está dispensado. Sabe o que vai começar a surgir no Brasil? O boia fria. O boia fria. Aquele trabalhador temporário do campo, entendeu? Por que que você tem trabalhador temporário no campo? Porque a galera que trabalhava no campo antes, né, tinha lá o seu emprego assegurado. Não estou falando que era bom e nem que ganhava bem, pelo amor de Deus, tá? Mas aí vem o Estatuto da Terra, garante um monte de direito para o trabalhador, parecia ser uma coisa muito legal. O que que os caras fazem a partir disso? Então, dispensa todo mundo. Aí na hora da colheita, você chama a galera de novo, paga para eles ali 2, 3 meses de salário e surge boia fria no Brasil. Então, pessoal, é muito complicado, viu? O país que vocês moram é muito, muito complexo. As coisas aqui não são exatamente o que parecem ser e as consequências são as mais absurdas possíveis. Inclusive, leis que aparentemente vêm para defender o trabalhador, no final das contas acabam causando grandes prejuízos ao trabalhador. E isso a gente vê acontecer em vários momentos na história, e como o Estatuto da Terra não foi diferente. Tá Ô, certo? Bruno, Oi, pode falar. viu? Então eu Hum, posso falar que o Estatuto da Terra foi meio que uma lei que funcionou como começo de reforma agrária, que é tipo, criada pelos militares numa tentativa de enganar, entre aspas, né, o povo para, tipo, garantindo direitos, garantindo trabalho igual, todas essas coisas. Só e tipo tinha uma teoria que
garantia tudo isso, mas na prática não foi bem assim e tirou ainda direito dos trabalhadores. Na verdade, Má, você entendeu bem o contexto, você entendeu tudo aquilo que eu disse, você só precisa organizar melhor as suas ideias, mas você não falou nada errado, tá? Então é o seguinte, vem o Estatuto da Terra, e o Estatuto da Terra é um conjunto de leis, tá? Então ele vem para mudar a Lei de Terras de 1850. Então os militares criam o Estatuto da Terra, e dentro desse estatuto tem um monte de leis. Aí as que você citou, tem a reforma agrária, que vai distribuir o módulo rural, tem, né, os direitos dos trabalhadores do campo sendo igual os direitos dos trabalhadores na cidade. Então, todos esses direitos, né, todas essas leis, vamos assim dizer, ela estava dentro do Estatuto da Terra. Então, o Estatuto da Terra trouxe todas essas novidades. Se você entendeu certo, só organiza melhor as palavras, tá? Realmente, ele foi uma resposta dos militares às ligas camponesas, tá certo? Que eram movimentos do campo que estavam muito insatisfeitos com a tomada dos militares no poder. Lembrando que esses movimentos, eles tinham ideais socialistas, eles tinham os ideais comunistas, isso sim é a época da Guerra Fria, é um período de Guerra Fria rolando no mundo, né? Então os caras estavam insatisfeitos com as tomadas de poder por parte dos militares, como você sabe, a cidade não se meteu muito nisso, e aí como uma forma de dar um cala-boca na galera do campo, né? Uma forma de você reagir a essas propostas que vieram do campo, os militares fazem então o Estatuto da Terra, e apesar de trazer vários benefícios, apesar dele ter vários pontos positivos, na prática isso não rolou, né? A reforma agrária caminhou a passos lentos, os módulos rurais foram muito lentamente distribuídos, todos os direitos que o trabalhador do campo ganhou, isso se voltou contra ele, porque ele acabou perdendo o emprego, uma vez que os fazendeiros não tinham condições de bancar, ou não queriam bancar os seus direitos, né? Então, esse conjunto de medidas, todos eles estavam dentro do Estatuto da Terra. Aí, a partir desse estatuto, vem todos os desenrolares que você contou para mim. Então, só organiza melhor as ideias, tá? Tudo começa com o estatuto. Aí o estatuto vai desmembrando em vários e várias consequências, tá? E lembrando que o estatuto foi uma resposta às ligas camponesas que estavam fazendo reivindicações na parte do campo. Tudo bem? Tranquilo? Obrigada. Nada. Pessoal, mais alguma dúvida? Bruno. Oi? Então, nesse momento que os militares tomaram o poder e os camponeses ficaram descontentes, não tinha começado aquela fase agressiva ainda. Eles não. É isso mesmo, Estela. Né? Você está certa. Toda aquela repressão dos anos de chumbo da ditadura, as perseguições, isso foi tudo nos anos 70, tá? Foi 70 em diante. Nesse comecinho dos anos 60, né, já da metade dos anos 60, mas nesse começo de ditadura era uma coisinha mais paz e amor, entendeu? Não, estamos dialogando, estamos conversando, queremos aí trazer direito aos trabalhadores rurais, vamos fazer reforma agrária, parecia que era realmente um modelo de governo que seria bom para todos, mas a história mostra que não é exatamente isso, né? Sim, entendi. Era essa dúvida que eu tava. E Beleza. Só para ver se eu entendi mesmo, se eu notei certo. Então, os militares, eles tentaram fazer isso daí de dar direito para os camponeses, só que aí, tipo, acabou dando tudo errado, aí eles acabaram só piorando a vida deles? Exatamente. A ideia era fazer o Estatuto da Terra. A ideia, Estela, era fazer o Estatuto da Terra. E falou assim, ó, ligas camponesas, tá aqui, ó. Tá na lei, ó. Tá aqui, ó. Módulo rural, reforma agrária, direitos do trabalhador urbano para vocês. Fiz o INCRA, que é o Instituto Nacional da Reforma Agrária. Eu tô aqui, ó. As reivindicações de vocês tá aqui. Eu vou atender todas elas, né? E de fato, algumas coisas melhoraram, né? Então, a reforma agrária, por mais lenta que fosse, começou. Os trabalhadores rurais começaram a ter direito no campo. Só que a consequência disso, Estela, foi muito ruim. Por quê? Porque a maioria
maioria dos trabalhadores rurais acabaram sendo dispensados, né? Os donos de fazenda, os fazendeiros, latifundiários, eles não queriam pagar tantos direitos, não queriam pagar salários, né? Não queriam pagar férias, não queria pagar o salário mínimo, não queria pagar 13º, eles não queriam ter esse custo com o trabalhador rural. Aí dispensava as pessoas. Aí começa o êxodo rural no Brasil, que é as pessoas saindo do campo e indo para a cidade. Então, assim, tinha coisa boa? Tinha. Não vamos falar assim que não tinha, mas as consequências disso, elas não foram todas positivas, tá? Entendi. Aqui é uma bola de neve tão grande, fica difícil para anotar. O que é? Virou uma bola de neve tão grande Isso, negócio, exato. Anotar, entendeu? É exatamente isso, é uma bola de neve mesmo, entendeu? Porque você tem tanta coisa acontecendo junto, você tem tanto desdobramento, que é realmente aonde o vestibular pega muito, né? E por que a galera às vezes vai muito mal na parte de geografia agrária? Porque até para explicar isso é um reboliço, né? Imagina para explicar para vocês todo o sentimento que rolava naquela época, né? Explicar como que estava o mundo naquela época, as consequências disso, não é fácil de entender mesmo, viu? Muito pelo contrário, é bem chatinho e é uma bola de neve, uma coisa leva a outra. Mas vamos seguindo, qualquer dúvida vai perguntando, se não estiver entendendo, abre o microfone, eu explico de novo, não tem problema. O importante é todo mundo entender bem a matéria, tá? Deu para entender, sim, Bruno. Beleza. Mais alguma dúvida, pessoal? Querem perguntar mais alguma coisa? Tudo bem até aqui? Tudo tranquilo? Estamos bem até aqui? Tudo beleza? Pessoal, então, falei demais, falei muita coisa, contei muita história para vocês, trouxe períodos passados para vocês entenderem por que que hoje ainda rola muito problema no campo, né? Hoje, se o MST existe, é porque tinha ligas camponesas no passado e muita coisa de errado aconteceu no Brasil. Também tem muita coisa de errado com o MST, né? Não é porque a causa é nobre que 100% é tudo justo. Então, tem muita coisa rolando no Brasil, muita coisa já rolou no Brasil, e eu preciso detalhar para vocês cada uma dessas partes, tá bom? Falei muito, falei bastante, então agora nós vamos fazer o seguinte, vou dar uma pausa com vocês, beleza? Vamos fazer uma pausa.